Olá pessoal, boa tarde. Voltamos para mais um dia de oficina. Então vamos lá, vamos gravar. Bom pessoal, ontem a gente conheceu um pouco, né, do surgimento dos primeiros brinquedos ópticos, né, e como isso ajudou a criar o cinema. Agora a gente vai falar já da invenção do cinema e aí a gente vai conhecer também, né, as primeiras animações no cinema. Então vamos lá, vamos para os nossos slides. Opa, ok. Bom, pessoal, deixa eu voltar aqui do começo. Então, como eu disse a vocês, a gente vai conhecer os primeiros vídeos, né, que foram os vídeos gravados pelos inventores do cinematógrafo. E depois a gente vai conhecer também um dos criadores do cinema como a gente conhece hoje, que é o Georges Méliès, que foi um dos primeiros a pensar o cinema como um portal dos sonhos, né, como uma coisa criativa, inventiva, e vocês vão gostar bastante do trabalho dele também. Bom, pessoal, então a gente vai conhecer esses primeiros vídeos. Como eu disse a vocês, lembrando da nossa metodologia, vocês vão assistir os vídeos, né? Vão acompanhar com os slides, depois vocês vão fazer os exercícios e mandar tudo isso por e-mail para mim, certo? Então vamos lá. Você já se perguntou de onde os sonhos vêm? Olha a sua volta, Georges Méliès. Essa é uma das frases dele, muito legal. Bom, pessoal, nos primeiros vídeos, então, a gente tem os irmãos Lumière, que eles foram os criadores do cinematógrafo, que era o aparelho que filmava e exibia os filmes. Isso lá em 1885, gente. Ficou errado aqui, mas depois eu vou corrigir. Né? Então, os primeiros vídeos que eles fizeram foram os documentários, né? Eles deixavam a câmera estática e iam gravando, né, as imagens que aconteciam na frente da câmera. Né? E os irmãos Lumière, eles acreditavam que o cinema seria uma curiosidade passageira, né? Que eles estavam fazendo esse experimento científico e eles acreditavam que não ia dar em nada, né? Que seria uma curiosidade. E aí, os primeiros vídeos refletem isso, né? A gente tem a chegada do trem, uma câmera invertida e o homem forte. Então, gente, esses links estão no e-mail que eu enviei para vocês. Então, vocês vão lá, dão uma olhada, assistam esse material e depois a gente conversa mais um pouquinho, certo? Então, deixa eu dar uma pausa aqui e a gente volta daqui a pouquinho para comentar esses vídeos. Vamos lá. Bom, pessoal, então, como vocês viram, a chegada do trem, então, a gente vê um trem, né, vindo em direção à câmera. Reza a lenda que na primeira exibição desse filme público, onde tinham várias pessoas, eles viram o trem vindo, né, na tela, na direção deles, e todo mundo saiu correndo, teve um alvoroço, né, por conta disso, porque eles nunca tinham visto isso, né? E aí reza a lenda que isso aconteceu. O outro vídeo que a gente viu foi a câmera invertida, né? Que foi a primeira vez que a humanidade conseguiu ver algo acontecendo ao contrário, né? Porque na natureza não tem como fazer isso, né? As coisas, os fenômenos não retrocedem no tempo. Então, através do cinema é que a gente consegue isso pela primeira vez. E o Homem Forte, que foi o terceiro vídeo que eu separei aqui para vocês, é aquela ideia, né, da curiosidade, do espetáculo que os irmãos Lumière tinham. Eles achavam que isso seria só uma invenção passageira, né? Então vamos voltar aqui e vamos continuar conversando. Já o Georges Méliès, que é um dos pioneiros do cinema, ele era um ilusionista, ou seja, ele era um mágico, né, que fazia truques, e aí tinha muito do teatro nas coisas que ele fazia, e ele viu no cinema a oportunidade de contar histórias, né? Ele conheceu o cinematógrafo, o cinema, através dos irmãos Lumière. Ele queria, né, comprar a invenção dos irmãos Lumière, mas eles não venderam. Mas aí ele foi pesquisando e procurando uma forma até que ele começou a criar seus próprios vídeos, né? E a coisa que mais chama atenção na obra do Georges Méliès é a criatividade dele, né? Porque ele via no cinema a oportunidade de falar de sonhos,
né, de criar coisas fantásticas, né, e isso vai se refletir muito na produção dele, né. E aí vocês veem como a postura é diferente. Os irmãos Lumière viam o cinema como documentário, né, como uma espécie de aparelho científico curioso, e já o Georges Méliès, ele pensa, né, na contação de história, na criação da fantasia. Então o Georges Méliès é um dos grandes responsáveis pela forma como nós conhecemos hoje o cinema, né, porque ele pensava nisso tudo. Então, gente, vocês vão assistir os 3 vídeos do Georges Méliès, né, que é O Feiticeiro, O Eclipse e Viagem à Lua, e daqui a pouquinho a gente volta para conversar, certo? Então vamos lá, dá um pulinho no e-mail, assista os vídeos e aí vocês voltam aqui para a gente conversar. Bom, pessoal, como vocês viram, o Feiticeiro ele vai trabalhar com algumas truncagens, né? Ele pegou, gravou 2 vídeos, né? Um com a cabeça normal do ator e outra com a cabeça, né, em cima de uma mesa. E aí ele fez na montagem a sobreposição desses 2 vídeos, né? E um ele vai lá e borra a cabeça, e é isso que a gente vê, e no outro essa cabeça aparece milagrosamente, né? Então ele vai fazendo essas brincadeiras, né? O Eclipse ele vai mostrar essa ideia que o Georges Méliès tinha, né? De falar dos astros, falar do espaço, e a gente vai ver a concretização nessa obra A Viagem à Lua dele, né? Que aí ele mostra que poderia ser o que a gente considera hoje como uma grande produção, né? Tem vários atores, tem cenários maravilhosos, né? Então o Georges Méliès foi o primeiro a pensar o cinema dessa forma, né? Como contação de história. Por que eu acho importante da gente conhecer isso? Porque o cinema é isso, né, gente? É ilusão, é encantamento, é história fantástica, né? E quando a gente puxa para esse lado da criatividade, aí o cinema se torna infinito também, a gente pode ter várias coisas, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos slides. Bom, pessoal, as primeiras animações, então. A animação vem da palavra em latim alma, que quer dizer o que anima. Então, toda vez que a gente está animando os objetos, a gente está dando alma a eles, né? A gente está dando um sopro de vida, o que é muito legal. Nesse sentido, gente, na animação, especificamente, o primeiro a criar é o Émile Cool. Ele trabalhou com Georges Méliès, e aí ele ficava prestando atenção, né, nas truncagens, nos efeitos que o Méliès fazia, na forma de contar a história. E aí o Émile vai nessa pegada também, né? Ele vai criar situações surrealistas, né, de sonho, de inventividade. E aí eu separei o link também para vocês assistirem essa animação. Então vocês podem dar um pulinho lá agora, dar uma olhada e depois vocês voltam para a gente continuar conversando, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, voltando agora, a gente tem aqui a nossa timeline, né? Então, em 1885, a gente tem a criação do cinematógrafo pelos irmãos Lumière. Em 1902, a gente tem o Viagem à Lua, né, do Georges Méliès, que vocês já assistiram. Em 1908, a gente tem a animação do Émile Cool. E depois, em 1933, a gente tem o King Kong, né, que vai trazer a animação stop motion e efeitos especiais. Bom, pessoal, o King Kong, então, é uma das cenas mais icônicas do cinema. Ela foi realizada em stop motion, né? E aí vocês vão perceber como que eram os efeitos nessa época, nos primórdios do cinema, né? E aí depois a gente vai aprender um pouquinho mais sobre essa técnica do stop motion, então. Mas antes da gente se aprofundar na técnica, eu gostaria que vocês fizessem um exercício para a nossa atividade, que seria essa aqui, criando a nossa primeira animação. Então, para esse exercício, a gente vai usar um roteiro bem simples, né? Que se chama Os Passos do Sapato e está lá no e-mail também, sabe? Então, gente, vocês podem
vocês vão procurar fazer é um roteiro bem simples, ele tem 3 linhas, né? Então, para cada linha, vocês vão identificar um quadro, né? Ou seja, uma tomada. E aí vocês vão filmar, então, os objetos, aí vocês vão filmar, vai fotografar o objeto, mexe um pouquinho, fotografa, mexe um pouquinho, fotografa, mexe um pouquinho e fotografa. E aí eu vou deixar vocês trabalhar com a criatividade de vocês, certo? E aí eu quero que vocês tenham essa noção de como que vai fazer essa animação para depois a gente pensar isso em termos de técnica. Então, o passo de sapato é bem simples. Vocês vão colocar o sapato num determinado plano e vão fotografar. Aí vocês vão ficar com a câmera parada, vão mexer um pouquinho esse sapato e fotografa de novo. E aí vão fazer essa história acontecer e depois vocês me mostram o resultado, certo? Quem tem um Android, gente, já dá pra gente fazer um GIF usando essas imagens. Então você vai fazer essa sequência no seu celular, depois você vai na galeria, vai selecionar todas, vai buscar os 3 pontinhos e vai procurar criar GIF. E aí ele vai criar uma animação e depois vocês vão mandar isso para mim, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, podem mandar isso por e-mail também, certo? E a gente vai conversando, gente. Eu tô com um pouco de dificuldade, gente, no material de vocês, porque muita coisa das referências que eu tenho buscado passar para vocês não estão mais disponíveis no YouTube. Aí eu tô tendo que upar esses vídeos de novo para então montar o material para vocês, certo? Aí isso dá um pouco de trabalho, mas logo vai estar tudo resolvido, certo? Então é isso, gente. Mandem esse exercício para mim e espero vocês amanhã no próximo vídeo para a gente terminar a nossa oficina. Um abraço, até mais.